Qual é o papel da lógica matemática, conforme descrito pelo filósofo Vicente Ferreira da Silva, na evolução do pensamento filosófico? Quais são os principais desafios apresentados por Ferreira da Silva em relação à concepção tradicional de lógica como uma ciência exclusivamente filosófica? Como a nova fase da lógica, independente da filosofia, impactou a compreensão das verdades lógicas e seu potencial aplicativo? Quais são os principais métodos utilizados por Ferreira da Silva para abordar problemas filosóficos por meio da lógica simbólica? Como Ferreira da Silva distingue entre proposições válidas e inválidas na lógica moderna, e como essa distinção influencia a compreensão das verdades lógicas? Como Ferreira da Silva aborda a questão da finalidade do universo em contraposição às teorias finalistas e logicistas? Como a lógica formal, conforme entendida por Ferreira da Silva, difere da abordagem psicológica em relação ao raciocínio humano e à linguagem? Esse é o Mais Indutivo e nesse vídeo vamos falar um pouco do volume Lógica Simbólica, composto por 2 trabalhos do filósofo brasileiro Vicente Ferreira da Silva, que tratam sobre lógica. Este volume inclui os trabalhos Elementos de Lógica Matemática, de 1940, que marca sua estreia na filosofia, e Lógica Moderna, fruto da conferência no Instituto de Engenharia de São Paulo, em 15 de março de 1939. O livro apresenta uma introdução a uma nova ciência lógica que tem ganhado destaque no ambiente filosófico dos grandes centros culturais. Esta disciplina não se configura como independente da antiga lógica aristotélica, mas sim como uma sistematização dessa mesma lógica. Conforme Ferreira da Silva, todos os capítulos pelos quais a lógica clássica era dividida passaram por críticas, remodelações e expansões. A nova abordagem, denominada lógica matemática, não implica a introdução da matemática no método, mas destaca a precisão e clareza no estabelecimento das verdades nesta fase do desenvolvimento lógico. A relação entre lógica e matemática já é conhecida, sendo de ordem genética, uma vez que a lógica constitui a primeira etapa na construção dedutiva da matemática. No entanto, Ferreira da Silva afirma que a lógica matemática não busca estabelecer relações quantitativas ou métricas, características fundamentais da matemática, mas sim esclarecer e estudar os primeiros instrumentos mentais, termos, proposições, etc., usados universalmente pela mente. Segundo o filósofo brasileiro, durante 2000 anos, a lógica tradicional permaneceu inalterada, mantendo seu substrato metafísico. Nos últimos 60 anos, uma nova atmosfera cercou as pesquisas lógicas, destacando-se como mais frutíferos do que os 2000 anos anteriores. A característica distintiva da nova fase da lógica é sua independência em relação à filosofia, desenvolvendo-se como uma ciência autônoma, com métodos e objetivos próprios. Essa nova lógica matemática, como ciência independente, aspira às verdades próprias, desvinculando-se das opiniões filosóficas sobre a natureza do universo. Após estabelecidas, as verdades lógicas podem ser aplicadas no esclarecimento de questões filosóficas e científicas, servindo como uma arte de bem pensar. Essa lógica possui uma finalidade diferente daquela ensinada nas escolas, mais apropriada para fomentar disputas do que para esclarecer a verdade. A lógica clássica considerava que toda proposição, mesmo sem sentido, era necessariamente verdadeira ou falsa, resultando em antinomias. A teoria dos tipos resolve isso, classificando proposições em com sentido, verdadeiras ou falsas, e sem sentido. Introduz a distinção entre proposições válidas, dedutíveis de postulados pelas leis da lógica, e inválidas, destacando que as atribuições de verdade e falsidade são aplicáveis apenas a asserções sintéticas, não a proposições analíticas. O texto de Lógica Simbólica introduz aplicações da lógica em problemas filosóficos, delineando a utilidade primordial da lógica. É esclarecido que as opiniões filosóficas expressas não se relacionam com o conteúdo filosófico subsequente sobre a lógica moderna. O autor refuta a validade das investigações filosóficas sobre a moral teórica, propondo uma visão alternativa. Também contesta a teoria de uma finalidade imanente nos processos do mundo. A lógica moderna é apresentada como uma ciência dinâmica. É referida como uma ciência viva e progressiva.
O capítulo destaca o alcance das investigações lógicas na elucidação de problemas complexos, usando como exemplo a argumentação sobre a ética como matéria de investigação científica. A lógica se destaca como uma ciência central e onipresente em questões filosóficas, resultado de pesquisas nos últimos 50 anos por intelectuais como Bertrand Russell, Hans Hahn, Moritz Schlick e Carnap. O autor demonstra o processo de verificação indireta em lógica, utilizando o exemplo da asserção "choveu durante a noite". Destaca que a verificação pode ser indireta quando não há percepção imediata, sendo necessário verificar proposições deduzidas. Este método é exemplificado com a análise de um caso concreto, mostrando como se decide a verdade ou falsidade de um juízo a partir de proposições indiretamente verificáveis. O Vicente Ferreira da Silva destaca ainda 2 processos para orientar o conhecimento da realidade: a verificação imediata em objetos perceptíveis ou a dedução de consequências verificáveis sobre objetos perceptíveis. Reforça que não se alcance certeza na verificação indireta. À medida que as consequências verificadas aumentam, a hipótese ganha validade no campo científico. Salienta que enunciados sem aparelhamento de controle não têm sentido, destacando a necessidade de um critério de distinção e rejeitando a validade de enunciados sem base perceptível. Além disso, o autor aborda a capacidade da imaginação de sugerir imagens e sentimentos, mas adverte que não há limite à faculdade combinatória da fantasia. Em seguida, o texto propõe abordar o problema da ética, entendido como a ciência do bem e do mal. Busca demonstrar, pelos métodos lógicos, que ela não pode ser objeto de pesquisa científica, refutando a ideia de que normas e juízos de valor éticos possam ser verificados como verdades por meio de um estudo paciente. Os pensadores argumentam que um juízo de valor, assim como uma proposição em qualquer outra ciência, pode ser verdadeiro ou falso através de raciocínios. Ao analisar uma asserção ética específica como lesar o próximo é um mal, observa-se que há uma norma imperativa correspondente como não deveis lesar o próximo. Cada juízo de valor se correlaciona com um imperativo de conduta e vice-versa. Ao examinar a etiqueta modal associada aos juízos morais, mal para proibições e bem para imperativos positivos, Ferreira da Silva destaca que juízos de valor não versam sobre objetos perceptíveis, e nada perceptível pode ser deduzido deles. A humanidade, ao expressar seus ditames de conduta, inadvertidamente desviou pensadores ilustres por séculos, como é evidenciado pelas religiões que, ao defender a verdade de seus sistemas morais, queimavam aqueles com disposições e vontades diferentes. O filósofo argumenta que a ética é uma questão de gosto e desejo, não de conhecimento representativo. Wittgenstein é citado para reforçar a ideia de que todas as sentenças têm o mesmo valor, e o sentido do mundo está além dele, sem valor intrínseco. Ao abordar o segundo problema, a argumentação dos finalistas sobre a finalidade do universo questiona se o universo segue um plano ou se desenvolve de acordo com direções intrinsecamente projetadas. Os finalistas argumentam que a evolução ascendente que transformou a ameba em homem não pode ser explicada apenas por processos físicos. A possibilidade de a série de etapas evolutivas ocorrer em sentido inverso é considerada desoladora pelos finalistas. Os finalistas buscam encontrar um propósito nos fenômenos naturais. Por outro lado, os logicistas argumentam que tais proposições não têm um sentido definido, sendo apenas combinações de sons ou sinais. Se houvesse uma adaptação teleológica com um desígnio imanente nos acontecimentos, seria necessário interpretá-la, pois os fatos são como são e não revelam algo superior a si mesmos. As proposições dos finalistas são consideradas hipotéticas, organizando uma teoria que envolve forças naturais e outros agentes. A questão central é como distinguir a presença da ausência de um desígnio nos fenômenos. A lógica, ao contrário da psicologia, não se interessa pelos estados conscientes, mas sim pelas leis de coerência e compatibilidade dos modos de expressão do raciocínio.
Ferreira da Silva enfatiza que, para os lógicos, um juízo não é interessante como grupo de imagens, mas sim como uma seriação de vocábulos com relações específicas. O filósofo aponta para a indiferença da lógica formal quanto ao conteúdo particular dos termos ou proposições. Finalmente, destaca a divisão de palavras em categoremáticas e sincategoremáticas, explicando que essa distinção é uma divisão de palavras e não de termos, já que um termo nunca poderia ser sincategoremático. O texto explora a ideia de universo do discurso, introduzida por Augusto de Morgan na lógica. Inicialmente, de Morgan define como a área do pensamento em exame, coincidindo com a área de significado de termos contrários. No entanto, essa definição foi reinterpretada por outros lógicos ao considerar o domínio total dos conceitos, levando a conclusões questionáveis sobre diferentes formas de existência. O autor argumenta que, se entendermos o universo do discurso como a área dentro da qual nossa linguagem pode operar, há apenas um universo correspondente à experiência vivida. Critica interpretações que atribuem diferentes formas de existir a objetos em diferentes universos do discurso, destacando a puerilidade dessa ideia. Em suma, o filósofo brasileiro destaca que as relações lógicas não foram uma etapa isolada, mas uma fase inicial necessária em sua evolução filosófica. Ele não distorceu a lógica para erguer uma doutrina, mas a utilizou como uma reflexão crítica preparatória para sua fase metafísica, conduzindo-se de forma contínua das análises objetivas da ciência aristotélica às suas concepções metafísicas. Respostas. Vamos agora às respostas das perguntas levantadas no início do vídeo. Ferreira da Silva vê a lógica matemática como uma etapa crucial na construção dedutiva da matemática e, portanto, como uma disciplina fundamental para compreender as verdades lógicas subjacentes à realidade. Ele acredita que a lógica matemática não busca estabelecer relações quantitativas, mas sim clarificar os instrumentos mentais usados universalmente pela mente. Ferreira da Silva desafia a visão tradicional da lógica como uma disciplina filosófica ao destacar sua autonomia como ciência independente. Ele argumenta que a lógica moderna possui métodos e objetivos próprios, desvinculando-se de outras opiniões. A independência da lógica em relação à filosofia, conforme descrita por Ferreira da Silva, permitiu o desenvolvimento de uma ciência autônoma, com métodos próprios. Isso resultou na sistematização de verdades lógicas que podem ser aplicadas no esclarecimento de questões filosóficas e científicas, servindo como uma arte de bem pensar. Ferreira da Silva utiliza a lógica simbólica para demonstrar processos de verificação indireta e dedução de consequências verificáveis sobre objetos perceptíveis. Ele também aborda questões éticas e estéticas, argumentando que não podem ser objeto de pesquisa científica, mas sim uma questão de gosto e desejo. Ferreira da Silva introduz a distinção entre proposições válidas e inválidas na lógica moderna, destacando que as atribuições de verdade e falsidade são aplicáveis apenas a asserções sintéticas, não a proposições analíticas. Isso influencia a compreensão das verdades lógicas ao estabelecer critérios mais precisos para determinar a validade de uma proposição. Ferreira questiona se o universo segue um plano ou se desenvolve de acordo com direções intrinsecamente projetadas. Ele contrasta as teorias finalistas, que buscam encontrar um propósito nos fenômenos naturais, com as teorias logicistas, que consideram tais proposições como hipotéticas. Ferreira enfatiza que a lógica formal não se interessa pelos estados conscientes, mas sim pelas leis de coerência e compatibilidade dos modos de expressão do raciocínio. Ele destaca que um juízo não é interessante como grupo de imagens, mas sim como uma seriação de vocábulos com relações específicas. Esse foi o Mais Indutivo. Se inscreva, curta e comenta. Até o próximo vídeo.